Foucault, acho que muitos já ouviram falar, ele agora é francês, temos uma pausa nos alemães aqui, um grande filósofo, e era uma pessoa multidisciplinar. Morreu novo porque morreu de AIDS, né? Ele era um homossexual assumido, o seu companheiro vivo ainda é o presidente, se não me engano, da Associação das Vítimas de AIDS, e também de um grupo de reconhecimento dos direitos dos homossexuais na França, uma pessoa influentíssima. E é uma grande perda. Quando me perguntam assim, a AIDS matou o Cazuza, o Fred Werker, eu falei, e o Foucault, né? Muita gente boa foi vítima dessa doença terrível. Vamos lá, o cara era uma fábrica, né? Ele era professor do Collège de France e visitante em trocentas universidades pelo mundo. E ele fazia, quando dava o seu curso, ele dava um curso de um mês sobre um determinado assunto, se recolhia, avisava que no final do curso ele ia dar outro curso daqui a um ano sobre as prisões. Em um ano ele se afastava, aprofundava seus estudos em todas as áreas, sociologia, psicologia, direito, tudo que você possa imaginar, medicina. Voltava um ano depois e dava um curso que tinha gente dentro do telhado para assistir. Todo mundo ficava fascinado pelo profundo conhecimento dele. Parece que a vida dele inteira ele estudou aquilo. No final desse curso eu falava, nós vamos falar da loucura no próximo, e aí eles faziam a mesma coisa. O cara era um gênio, assim, né? E o primeiro grande livro dele é Arqueologia do Saber, 69. Aí tem vários livros importantes. Para nós do direito aqui, Vigiar e Punir, um livro que é conhecido, mesmo quem não leu, pelo menos assistiu no Tropa de Elite, é o livro que eles fazem aquele trabalho lá, o Matias faz o trabalho da PUC do Rio, né? O Nascimento da Biopolítica, a Microfísica do Poder, acho que é o segundo que nós vamos falar sobre poder aqui. E A Verdade e as Formas Jurídicas é de 1996, por óbvio, ele já tinha falecido. É um livro que só tem no Brasil, porque foram as palestras que ele deu aqui na PUC do Rio de Janeiro. Na verdade, ele foi convidado na década de 70 a vir, quer dizer, ele foi convidado, ele queria vir dar umas palestras, 5 dias de palestras, na Faculdade de Direito lá de São Francisco. Não aceitaram, né? Não, que Foucault aqui não. A PUC do Rio, rapidamente não. Pode vir. Nós queremos Foucault aqui. Nós estamos falando em 73 por ali, né? Então imagina como é que era a repressão aqui, principalmente em São Paulo. E a PUC do Rio eles fizeram as palestras lá durante 5 dias, e esse livro, que é A Verdade e as Formas Jurídicas, é primoroso. São as palestras que ele deu aqui no Brasil, traduzidas, né, para o português, fantásticas. São palestras, parece que você está lá assistindo, livro que todo mundo deveria ler. Mais um para a lista dos livros de leitura suplementar. Tá? Vamos entender Foucault rapidamente. Foucault tinha que a compreensão do direito está na microfísica do poder. O poder está em rede, né? O direito penal, para ele, é a cadeia, não é a lei penal. Só vai entender o que é o direito penal quem frequentar uma cadeia. É ali que é a realidade. Ele trata muito bem disso no livro Vigiar e Punir, que é um livro que traz a história da forma pela qual se pune as pessoas que cometem crimes. Vem desde trazendo o histórico de prisões medievais, Inquisição, formas de tortura que eram aplicadas aos presos, aos suspeitos de bruxaria, aos hereges em geral, até entrar numa análise profunda da vida nas cadeias francesas. Então, o Vigiar e Punir trata basicamente disso. Então ele fala que o direito penal não é aquilo no Código Penal, nos fóruns, é na cadeia que você descobre o que é o direito penal. E para entender o poder, já que ele está em rede, nós temos que pensar na periferia do problema, não no centro. Se você quer saber como é que a coisa é feia, não é aqui no centro olhando no bonito, você tem que ir na periferia, porque ele está em rede, de todas as formas. A microfísica é nesse sentido, de uma rede de poder. O mesmo grupo que pode estar dominante no centro, pode ser dominado na periferia e vice-versa. Não na periferia das cidades, na periferia dessa estrutura de poder. Poder é prática, ato, não intenção. Aquele que detém o poder controla a rede em volta dele, mas não tem acesso a todo o sistema. Até porque nesse ponto da rede que ele está no poder, ele pode estar como vítima, ou como vítima não, mas como sofrendo ações de um outro poder em outras relações na estrutura de poder.
poder se exerce, como eu disse, em rede não é binário, né? Eu mando nele, mando no outro, como na estrutura de uma empresa. Até para ficar clara a questão da rede, você pode ser chefe num lugar, e apanhar da mulher em casa, enfim. Então, né, você tem diferentes momentos de poder. Né? O poder é saber, não é uma ideologia. E ele põe um conceito muito importante que é o biopoder. É quando o poder chega no corpo, antes de passar por tudo. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar no Fórum da Barra Funda. Alguém já foi lá no Fórum da Barra Funda, criminal? Quem já uma vez esteve lá 1h da tarde, quando chegam os presos? Para quem não conhece, quando eles chegam, naquele dia que o preso vai ser ouvido lá no fórum, ele sai cedo da cadeia, no bonde, né? Quem é do movimento, sabe o que é bonde. É o bonde. Ele sai cedo da cadeia, sai antes do café. São colocados naquele caminhão fofo, nesse calor que está fazendo, né? E vai pelas estradas aí com escolta até o fórum. Chegam no fórum e são mandados para carceragem. E fica esperando dar 1h, que é quando vão começar as audiências a partir de 1h30. Quando dá 1h, eles sobem todos algemados uns aos outros, mas de forma que eles vão andando em filas, olhando para baixo, e vão passando pelos corredores do fórum. Nessa hora que eles vão passando pelos corredores, as pessoas são proibidas de passar. Então eles estão passando como se fosse um trem, e vão de cabeça baixa, conforme vão chegar na sala das varas, que eles vão fazer audiência, eles vão sendo soltos em blocos, e aqueles presos daquela vara vão entrando, e assim vai sucessivamente. Eles ficam lá na sala de audiência, às vezes a audiência é designada porque a testemunha não foi, porque teve algum problema. E aí, no final do dia, eles são reconduzidos da mesma forma para a carceragem, cada um pega o seu bonde e volta para a cadeia, certamente depois do horário da janta. Nesse dia, eles não comeram. Esse dia, você percebe que do jeito que eles vão para o fórum, o poder chega no corpo deles, eles não podem olhar para o lado, eles estão sempre com a mesma roupa, eles estão algemados. Não é à toa que quando os presos, né, os bandidos nos atacaram, agora nessas questões dos arrastões nos restaurantes, o que eles mandam as pessoas fazerem? Para olhar para baixo também, como eu falo, a polícia faz com eles. Então você não olhar para eles, não é que você vai reconhecer eles, não é esse o problema. Estou preocupado com isso, se eles estivessem preocupados com o reconhecimento, tendo câmera nos estabelecimentos, eles usariam máscara. Eles não querem que você olhe para eles porque você está afrontando. Eles querem que o poder deles chegue no corpo de vocês, que vocês se submetam. E não há nada mais, a forma mais clara de submissão do ser humano é já olhar para baixo, né? Quando você está de frente a alguém que tem mais poder do que você. Então, essa forma de transmitir o poder mas no corpo do outro, isso é o biopoder. O réu é corporalmente negativado. Todos os sentidos. A forma que as cadeias brasileiras e francesas são da mesma forma, são estruturadas, é como eram as cadeias do século XVIII. As masmorras dos castelos é a mesma coisa. Né? Nos Estados Unidos é possível, se você tem dinheiro, você está preso, você pode escolher dormir em uma cela mais confortável. Você pode pagar por isso. Você paga $82 por noite, e você vai para uma cela maior, sozinho, onde você tem banho, tem uma cama mais confortável. Você não tem dinheiro, você fica naquela cela singela lá, com 2, 3, mas nunca com 30, numa cela que cabe em 10, como acontece aqui. Quando eu falo que o direito penal é o que está na cadeia, aquelas relações determinam o que é o direito penal. A forma como eles são tratados demonstra exatamente como eles vão sair. A gente acha que a pessoa prender os bandidos, colocá-los naquela situação, eles não melhoram porque as cadeias são universidades do crime. Ninguém está falando para aquilo virar arrendar as cadeias brasileiras para o grupo Ibis, ou para o, como é que é aquele pessoal lá, o Clube Med. Não precisam ser hotéis, precisam ter um mínimo de dignidade, né? Até para que eles possam tentar, quem quiser, se recuperar. Isso é o biopoder. Olha o que acontece. Em tempos de rolezinho, as pessoas que são menores de idade, que chegam no shopping agora, são revistadas para entrar em shopping. E tem que provar que trabalha lá, para poder entrar.
Isso é segregação. Vamos ler Foucault. Nos últimos anos, o meu projeto geral consistiu, no fundo, em inverter a direção da análise do discurso do direito, que quando digo direito não penso simplesmente na lei, mas no conjunto de aparelhos, instituições e regulamentos que aplicam o direito, põe em prática, veicula relações que não são relações de soberania, e sim de dominação. O sistema do direito, o campo judiciário, são canais permanentes de relações de dominação e técnicas de sujeição polimorfas. O direito deve ser visto como um procedimento de sujeição, que ele desencadeia, e não como uma legitimidade a ser estabelecida. Para mim, o problema é evitar a questão central para o direito da soberania e da obediência dos indivíduos que lhes são submetidos e fazer parecer em seu lugar o problema da dominação e da sujeição. Essa questão é fundamental. Voltamos aqui ao poder que o Foucault, que o Schmitt havia identificado, que manda, o soberano é quem manda. O Foucault dá o passo seguinte, falando que na verdade o que nós temos aqui é uma relação de dominação. Alguém domina, alguém se sujeita. Sempre nessa relação de poder. Exemplificando, em vez de tentar saber onde e como o direito de punir se fundamenta na soberania, tal como esta é apresentada pela teoria do direito monárquico ou do direito democrático, procurei examinar como a punição e o poder de punir materializam-se em instituições locais, regionais e materiais, quer se trate do suplício ou do encarceramento, no âmbito ao mesmo tempo institucional, físico, regulamentar e violento dos aparelhos de punição. Em outras palavras, captar o poder na extremidade cada vez menos jurídica do seu exercício. Tudo o que ocorre nas cadeias, em termos de punição, são regulados pelo direito. Nós temos o Código Penal, Código de Processo Penal, Lei das Execuções Criminais, etc. e tal. Você tem sempre um ordenamento regrando ali tudo. Quem tem muito dinheiro e bons advogados não fica nem meia hora preso, mas eles sabem então as brechas. Mas está tudo regulamentado, para tanto. Portanto, não perguntar por que alguns querem dominar, o que procuram e qual a sua estratégia global, mas como funcionam as coisas no nível do processo de sujeição ou dos processos contínuos e ininterruptos que sujeitam os corpos, dirigem os gestos, regem os comportamentos. Essa é a pergunta. Por que da dominação? Quase uma pergunta hegeliana. Quem domina quem? Mas por que agora? A terceira preocupação metodológica é não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo, de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe sobre as outras, mas ter bem presente que o poder, desde que não seja considerado de muito longe, não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhes são submetidos. O poder deve ser analisado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas também sempre em posição de exercer este poder e de sofrer a sua ação. Nunca são alvo inerte ou consentido do poder. São sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles. Já falamos isso no começo da explicação do Foucault. A quarta preocupação metodológica, o importante não é fazer uma espécie de dedução do poder, que partindo do centro procuraria ver até onde se prolonga para baixo, em que medida se reproduz, até chegar aos elementos moleculares da sociedade. Deve-se antes fazer uma análise ascendente do poder, partir dos mecanismos infinitesimais que tem uma história, um caminho, técnicas e táticas, e depois examinar como estes mecanismos de poder foram e ainda são investidos, colonizados, utilizados, subjugados, transformados, deslocados, desdobrados, etc., por mecanismos cada vez mais gerais e por formas de dominação global. Essa deve ser a forma de análise. Alguém já viu um juiz criminal, por exemplo, fazer esse tipo de análise? Quem é que estava lá? Quem foi? Essa semana teve um caso, não sei se foi noticiado, de um juiz que absolveu um traficante, sim, traficante pelo número de droga que ele tinha, pelo volume, de maconha. Ele, inclusive, colocou na sentença que a Constituição não previa a condenação por tráfico de maconha. E mandou soltar. O tribunal rapidamente reviu a decisão e esse juiz está sendo investigado pela Corregedoria. Né? Então vejam como é que está a coisa. Né?
Em resumo, pode-se dizer que a disciplina produz, a partir dos corpos que controla, 4 tipos de individualidade, ou antes, uma individualidade dotada de 4 características. É celular, pelo jogo da repartição espacial. É orgânica, pela codificação das atividades. É genética, pela acumulação do tempo. É combinatória, pela composição de forças. Isso é faculdade de Direito. Inclusive a escola, né? Quando a criança é muito expansiva, gosta de falar alto, ela tem opiniões, na escola ela é reprimida. Seja pelos amigos, seja durante a aula pelos professores. É a disciplina. Disciplina imposta. E para tanto utiliza 4 exercícios. Enfim, para realizar a combinação das forças, organiza táticas. A tática, arte de construir com os corpos localizados, atividades codificadas e as aptidões formadas, aparelhos em que o produto das diferentes forças se encontra majorado por sua combinação calculada. E é sem dúvida a forma mais elevada da prática disciplinar. É repetindo até do tempo, pela genética, né, que ele fala que questão de tempo, combinatória, várias forças, que se vai castrando, né, crianças na escola, a criatividade, para que não se tenha problemas lá na frente. Então, o que está agora também na moda. A criança é um pouquinho mais elétrica, top de remédio, que todo mundo tem TDAH lá agora, né? Pô, se fosse assim, antigamente, as escolas pegavam fogo. As práticas judiciárias, a maneira pela qual entre os homens se arbitram os danos e as responsabilidades, o modo pelo qual, na história do Ocidente, se concebeu e se definiu a maneira como os homens podiam ser julgados em função dos erros que haviam cometido, a maioria que se impôs a determinados indivíduos a reparação de algumas de suas ações e a punição de outras, todas essas regras, ou se quiserem, todas essas práticas regulares, é claro, mas também modificadas sem cessar através da história, me parece uma das formas pelas quais nossa sociedade definiu tipos de subjetividade, formas de saber e, por conseguinte, relações entre o homem e a verdade que merecem ser estudadas. São essas relações que têm que ser estudadas para que você identifique quais são as tramas de poder e, portanto, quem está subjugando quem. Tranquilo?